E aí, sabe que a gente tem pessoas aqui de vários locais, mas de qualquer forma, vez ou outra, aparece gente nova, Catizinha, então é bom que você consiga se apresentar aí no início. Estou muito feliz que você está aqui com a gente, então, por favor, se apresente, fale um pouquinho aí é, de onde você está vindo, não sei se você ia falar no meio da apresentação, mas se puder falar aqui no início, porque eu sei que algumas pessoas não sabem por mais que você seja PED, mas você tem a sua vivência da criança crônica complexa, do cuidado paliativo e do domiciliar, e aí eu acho que dá um norte aí da sua prática do dia a dia também. Muito feliz de você estar aqui, muito obrigada por ter aceito, ainda mais sendo feriado. E a palavra é sua, minha amiga, um beijo. Obrigada, Si. Começar agradecendo, né? Porque acho que esse projeto é o máximo. Às vezes a gente não consegue nem acompanhar ao vivo, mas eu sempre assisto depois das gravações. Bom, eu sou Catarina, eu sou pediatra, pediatra e paliativista. E aí, assim, essa aula até eu fiquei, assim, pensando, tentei dar uma pincelada em algumas temáticas, na verdade, que terminam misturando um pouco da minha prática, porque eu comecei fazendo pediatria, fui para pneu, na verdade, por conta de um ambulatório de ventilação mecânica, né, onde tinham pacientes crônicos, e aí eu descobri que o que eu queria fazer era cuidados paliativos, e fui parar no cuidados paliativos mesmo. Então, hoje, o que eu trabalho mais é com pacientes crônicos e com doenças raras, tanto na questão ambulatorial mesmo, de acompanhamento, quanto também pacientes em atenção domiciliar. E também já tive, até pouco tempo atrás, também trabalhei em UTI, e aí fazendo tanto a parte do cuidado paliativo do paciente internado, quanto desse processo de deshospitalização. Então, assim, a ventilação mecânica em si, ela começou na minha segunda residência a ficar uma coisa muito presente no meu dia a dia, e que trouxe uma série de desafios, porque ela hoje não está mais apenas na UTI, né? Então, ela invadiu outros espaços, e a gente precisa se adequar na discussão, e acho até que cabe um módulo inteiro sobre o tema, porque apesar da Sinara ter colocado assim, ventilação mecânica no paciente crônico, a visão do pneu pediatra, para quem hoje trabalha, como eu sei que a Sinara trabalha e quem trabalha com cuidado paliativo faz, a gente não trabalha tanto mais assim pensando numa especialidade, né? A gente termina que realmente a gente vai invadindo as várias especialidades, porque a gente está, na verdade, focando no paciente e não mais na doença, e aí a gente termina misturando. Então, eu vou tentar trazer algumas pinceladas de algumas coisas que eu acho que é importante para quem quiser se aprofundar nesse tema, refletir, vamos dizer assim, o básico para depois poder ir para o mais complexo. Então, vamos lá. Opa, passou. Então, a história da ventilação mecânica, ela é bem antiga, na verdade, né? A gente vê que já lá no Egito, na Roma, uma coisa bem antiga e bem primitiva, vamos dizer assim, já começou a entender o que, na verdade, era mecânica respiratória e faziam experimentos, na verdade, com animais. Eu não coloquei aqui, não me lembro a data exata, mas, assim, nesta época de 1500, 1600, existe um artigo bem antigo relatando uma traqueostomia num cachorro e colocando ele numa ventilação, numa máquina como se fosse um angu artesanal. O que começou a ficar mais robusto mesmo foi na época da poliomielite, quando a gente começou a ter uma perda imensa de adultos e crianças para a polio pela perda do controle da respiração. E aí começaram a surgir os pulmões de aço, né, que a gente conhece aquela história que até alguns anos atrás a gente tinha pessoas que ainda viviam nesses equipamentos, que inicialmente eram equipamentos que forneciam uma pressão negativa, e aí a insuflação de pressão e a retirada de pressão fazia o pulmão funcionar e de forma artesanal quase, né, a gente conseguia que teve um aumento de sobrevida. Não foi um aumento tão importante, porque na época da polio também, a gente tinha pacientes que tinham comprometimento bulbar, e aí a ventilação mecânica nesse modelo, ela não funcionava tão bem, porque você precisava de uma via aérea definitiva por onde entrasse o ar, né, e aí foi depois com o amadurecimento das traqueostomias e também desse próprio sistema de ventilação que as coisas começaram a melhorar.
Mas esse primeiro suporte com o pulmão de aço, e aí eu gosto até dessa imagem, porque eu acho um pouco bizarra, né, assim, para a nossa visão, mas a gente tem várias fotos de pacientes que viveram durante muito tempo e com, assim, uma qualidade de vida que eles consideravam razoável na sua sobrevivência. E hoje a gente tem um ponto de vista completamente diferente. A gente tem pacientes vivendo de pressão positiva em equipamentos totalmente portáteis, né, em idades muito pequenas, de maneira invasiva e não invasiva, e a gente parte para uma modernidade absurda dos nossos aparelhos, e ainda na expectativa de que isso, ano a ano, a gente vê novos entendimentos para ajuste de parâmetros e também de tecnologia mesmo dos próprios aparelhos e interfaces. Então, não é uma história nova, né? Para que a gente usa a ventilação, né? A gente tem uma coisa bem básica, sem ir muito a fundo na fisiologia, que é a gente tem uma carga respiratória, que é por onde o ar vai entrar e vai ter um trabalho para a caixa respiratória funcionar. Então, dentro da carga respiratória, a gente vai ter a resistência das vias aéreas, a complacência pulmonar, né, que é a capacidade dele esticar e retornar. A gente vai ter a própria carga anatômica do formato das vias aéreas e do pulmão. A gente tem a demanda assistente, que é o quanto a gente precisa que essa oxigenação ela aconteça de maneira mais intensa, por exemplo, durante um estresse de uma infecção, durante uma atividade física, ou até de atividades básicas, como se alimentar, tomar um banho, esforços menores. E a gente tem a capacidade neuromuscular, ou seja, a capacidade da bomba responder a essa carga. Então, a bomba, hoje, a gente entende como a caixa torácica com a sua musculatura e com o seu comando central. Acrescido a isso, a gente ainda tem o parênquima, né? A membrana que vai absorver. Então, basicamente, a gente tem uma via aérea por onde o ar precisa entrar de maneira livre, o ar entrando dentro de um parênquima, de um tecido que vai fazer as trocas, e a gente tem a bomba, que é o que vai fazer esse pulmão abrir e fechar para que esse ar entre e saia, e a gente tem o comando central lá em cima, que tem receptores que vão dizer a ele que ele precisa estar abrindo e fechando, e a velocidade com que ele acontece. E aí o que a gente vê é que em algum momento, por algum fator patológico, esses pacientes começam a ter um desequilíbrio, e a carga respiratória, ela supera a capacidade de funcionamento do pulmão. E aí a gente começa a ter o que a gente chama de falência respiratória. A gente tem dois tipos de falência respiratória, e isso é bem importante, porque hoje, com, às vezes, a facilidade em serviços hospitalares de você colocar ventilação, as pessoas acabam errando um pouco essa indicação, ficam confusos, e aí a gente precisa lembrar que a gente vai ter dois tipos de insuficiência. A primeira é quando o sistema de troca, ou seja, o parênquima está comprometido. E aí, normalmente, o que a gente tem primeiro é uma queda da oxigenação. Então, o tratamento inicial seria colocar oxigênio. Então, isso é importante lembrar, porque mesmo pacientes ventilados, eles podem evoluir com uma insuficiência respiratória tipo 1, que só o aumento de parâmetros e de pressão não vai resolver, que o problema está na membrana que faz a troca, e a gente precisa aumentar o oxigênio para poder esse pulmão continuar exercendo a sua função. E aí isso a gente vê nas pneumonias, em edema pulmonar, quando tem muita secreção, atelectasia, nas doenças intersticiais, em que a gente tem depósito nesse interstício de troca. A gente vê isso na broncodisplasia. E o outro tipo de insuficiência respiratória é a que a gente chama hipercapênica, que é aquela que realmente a gente não tem, a membrana está ok, mas a caixa torácica ela não consegue funcionar, a bomba não funciona, porque a ventilação está comprometida, ou seja, o sistema de inspirar, insuflar o pulmão e exuflar, né, a expiração, ele está comprometido, ou na bomba em si, que é a caixa torácica e a musculatura, ou lá em cima no comando. E aí, nesse caso, a gente não necessariamente vai precisar do oxigênio, mas a gente precisa corrigir a bomba, então a gente vai fazer o suporte ventilatório, exatamente como o nome diz. A gente vai ventilar de forma mecânica, controlando totalmente ou parcialmente esse processo. E aí, isso a gente vê nas deformidades torácicas, nos pacientes que têm algum tipo de fraqueza muscular, nas doenças do sistema nervoso central. E aí, lembrando, isso é uma maneira
acadêmica, vamos dizer assim, de dividir, e na prática o que a gente acaba encontrando é uma mistura dessas duas coisas. Então, às vezes o paciente entra com uma pneumonia, e aí depois de tanto esforço respiratório, por sepse, ele começa a ter também um comprometimento da bomba, fraqueza muscular, ela entra em fadiga, e aí o paciente passa a precisar das duas coisas. Então, é importante apenas entender para quando o paciente descompensa, a gente está entendendo qual é o tipo de suporte que ele vai precisar. Quando a gente pensa nessa insuficiência respiratória, né, e pensando nos nossos pacientes crônicos, a gente vai ter dois cenários. Aqueles pacientes que ou não usam ventilação, ou já usam, mas de alguma maneira entram em insuficiência aguda, e aí, nesse caso, a gente vai precisar fazer um suporte respiratório pensando em algo que é agudo, ou seja, algo que é transitório, que é potencialmente tratável, e aí a gente coloca a ventilação pensando, ou aumenta esse suporte ventilatório, pensando que ele vai ser desmamado em algum momento. E aí o objetivo realmente é suporte, é uma ponte, né? Então, isso acontece naqueles pacientes, por exemplo, que têm uma infecção, ou que vão passar por alguma cirurgia, alguns pacientes que desenvolvem distúrbios hidroeletrolíticos, por exemplo, hiponatremia ou hipocalcemia, ou pacientes mesmo que têm um erro do metabolismo e que fazem uma acidose, e aí acaba tendo um rebaixamento e perdendo o drive respiratório, e a gente precisa intervir de maneira aguda, pensando que a gente vai resolver essa questão e o paciente vai sair. O outro cenário é quando a gente tem aquele paciente que evolui com a insuficiência crônica. Então, nesse caso, normalmente a ventilação, ela deixa de ser uma ponte, ou seja, um caminho passageiro, e ela passa a ser um suporte para o trajeto inteiro. Então, ela vai ter um objetivo de manter a vida, reduzindo o gasto energético, melhorando a qualidade de sono, de sintomas, de uma causa da insuficiência crônica, da insuficiência respiratória que é crônica, que a gente não está pensando que vai se resolver, ou pelo menos que não se pretende, ou não se acha que vai resolver em pouco tempo. E aí, em todos os dois casos, a gente pode ter indicação para o nosso paciente crônico complexo. Ele pode precisar de um suporte agudo, e ele pode precisar de um suporte crônico, né? E aí é importante entender que os objetivos são diferentes. Então, o que é que a gente tem pensando na insuficiência crônica, né? Que vai ser mais o nosso foco. Então, a gente tem situações em que a gente tem o aumento da carga respiratória. Então, o paciente que faz a apneia obstrutiva do sono, então, quando deita, que a musculatura relaxa e a própria posição de decúbito leva à obstrução da via aérea, geralmente por queda da língua, queda da glote, e um relaxamento da musculatura torácica, levando a episódios de apneia ou hipopneia. Pacientes que têm deformidade da caixa torácica, então, em algum local, a musculatura precisa funcionar com mais força para conseguir expandir. Paciente que tem doenças intersticiais ou fibrose cística, ele tem um comprometimento do parênquima, então ele tem uma insuficiência respiratória do tipo 1, que ele vai precisar de oxigênio, mas como o pulmão, a caixa torácica, o aparelho, ele precisa funcionar numa velocidade maior para poder compensar esse déficit, ele acaba também tendo uma insuficiência tipo 2. A gente tem a falência primária da bomba, que é o que a gente vê nas doenças neuromusculares, e que aí é bem importante, até naquele slide da história, o suporte ventilatório, o que fez ele evoluir de maneira assim tão potente, foram as doenças neuromusculares. Então, os pacientes com Duchenne, com miopatias, com AME, foram os pacientes e seus assistentes, né, seus profissionais, foram os que impulsionaram muito essa questão da ventilação crônica. E a gente tem os pacientes que vão ter a falha no controle central, né? Então, aqueles pacientes que têm ondine, que têm síndrome de hipoventilação central congênita, que têm alguma lesão de tronco cerebral ou tumores, né? E podem ser causas adquiridas ou congênitas. Então, esses são os nossos três, e aí também, novamente, é importante a gente entender o que é que a gente está falando, porque isso vai ser importante lá na frente para fazer também a escolha dos parâmetros ventilatórios e do aparelho. No dia a dia do ambulatório, a gente tem alguns sintomas que a gente fica atento de que o paciente possa estar evoluindo com a insuficiência respiratória crônica. Então, normalmente, os sintomas começam à noite, né? É aquele paciente que, quando relaxa fisiologicamente o natural do sono e das suas várias fases, o paciente começa a ter uma redução da função respiratória. Ele começa a ter despertares frequentes, porque quando ele começa a ficar hipoxêmico,
o sistema funciona e ele desperta para respirar mais profundamente. O sono parece que não é bom, as crianças começam a relatar pesadelo ou se mexem muito durante a noite. Esses sintomas, ronco, né, que é um sinal de obstrução, às vezes são pacientes que convulsionam mais durante a noite, e aí esses sintomas, eles começam a impactar no dia a dia. Então, é o paciente que tem uma sonolência excessiva, que não rende na escola, que começa a ter dor de cabeça, ele pode começar a ter irritabilidade, né? Aquela criança que começa a ficar irritada, chora com tudo, que passa o dia dormindo, tirando vários cochilos, e à noite fica mais, acorda e não consegue dormir novamente. Ansiedade. E aí a gente tem algumas alterações, inclusive, no corpo, né? A gente começa a ser um paciente que ele começa a ter um ataque apneia ou taquicardia mantida, inclusive durante momentos de repouso. Edemas de membro inferior, porque existe uma sobrecarga também cardíaca, né? Quando a gente não consegue respirar bem. O paciente começa a ter policitemia, são pacientes que convulsionam mais, infectam mais, têm dificuldade, às vezes, de ganho de peso, né? São pacientes que começam a desnutrir. E aí isso vai se acentuando de uma maneira que às vezes a gente não sabe nem por onde começou. Mas aí se o paciente tem esses sintomas e fatores de risco, vale a pena a gente investigar. E aí a nossa investigação, ela pode passar por uma gasometria, primeiro arterial diurna, né? Porque se o paciente, durante o dia, desperto, ele respira adequadamente, ele consegue corrigir o que ele alterou durante a noite. A gente tem testes de função pulmonar, e aí a gente hoje também tem uma série de testes que podem ajudar tanto o paciente que conseguem coordenar a manobra, né, como a espirometria, que é o teste do sopro, a gente tem a ventilometria, que é um teste de sopro, mas bem mais reduzido, e aí a gente consegue também avaliar essa força muscular, que é a caixa torácica em si, né, e aí vai ajudar a gente a ver, é um distúrbio ventilatório obstrutivo, é um distúrbio ventilatório restritivo, o paciente tem a função muscular normal, então será que isso é só um problema de parênquima? A gente geralmente faz esses testes de função pulmonar e de força muscular no paciente deitado e no paciente sentado, para poder a gente também avaliar a força do diafragma, que é o músculo principal da respiração. Sempre fazer eletrocardiograma para a gente ver se tem algum sinal ou de comprometimento secundário cardíaco ou inicial, que possa estar também justificando esses sintomas. Capnografia noturna contínua não é uma realidade nossa do Brasil, tá? Às vezes a gente consegue em pacientes internados em UTI, e a gente, claro, faz um rastreio, né, metabólico ali, para ver se também tem fatores que possam até estar piorando, por exemplo, uma anemia, uma hiponatremia, uma insuficiência renal hepática que esteja se desenvolvendo, que a gente possa também estar justificando ou a piora desses sintomas, né, ou que a gente precise corrigir junto. E aí, como é que a gente pensa nessa indicação, não é? Então, a gente, quando vai indicar, a gente precisa levar em conta fatores do mundo interno do paciente e fatores externos. Então, primeiro, a indicação clínica, né? O paciente realmente tem uma insuficiência respiratória, então, aquela hipoxemia ou aqueles sintomas, eles são justificados por um quadro ventilatório. E aí, a segunda pergunta, né? E o estágio de progressão da doença, né? Neste momento da progressão da doença, justifica-se esse sintoma ser por uma causa respiratória? Justifica a gente colocar uma ventilação, vai corrigir a progressão da doença, ou se encaixa no tempo de vida que o paciente tem, a expectativa, e no tempo que essa ventilação, ela pode trazer seus desfechos. E aí, sempre eu digo que isso é importante, por exemplo, tem um paciente que tem doença de Pompe, que é uma doença neuromuscular, e ele tinha vários episódios de pesadelos, e ele tinha quadros de tosse, de desconforto respiratório mantido. Mas era um paciente jovem, que andava, não tinha praticamente déficit motor nenhum, então não era compatível que ele já tivesse alteração respiratória com o estágio de progressão da doença. E, na verdade, o que ele tinha era outras coisas, ele tinha uma asma, que foi tratada e ele melhorou desses sintomas, e ele tinha uma questão psicológica que justificava esses despertares com pesadelo. Então, isso também é importante a gente entender o que é que a gente está querendo tratar. A gente também precisa avaliar qual é o nível de dependência desse suporte ventilatório, se tem comorbidades que possam atrapalhar nessa adaptação da ventilação, ou nos resultados que a gente espera, ou ainda na interpretação desse diagnóstico.
e se tem riscos, né, de que o paciente não se adapte a essa ventilação no domicílio, que isso seja mais prejudicial. E no mundo externo, a gente precisa ver se a família, que é quem vai exercer esse cuidado, né, de ajudar o paciente nesse suporte, que é um suporte de vida, ela tem capacidade de entender de não só entender, mas de absorver as funções, se ela deseja, e junto com o paciente entende que isso está dentro do plano de cuidados dele. Se o domicílio vai ter infraestrutura, e aí a gente leva em questão, se vai ter saneamento, questões para manter a higiene, a eletricidade é estável, porque são aparelhos elétricos, mesmo com bateria, se é um domicílio que é acessível para a ajuda chegar, e se o paciente vai ter como se deslocar ou chegar em algum lugar, caso ele precise de ajuda. A gente também avalia, né, se a gente tem no município onde o paciente vai, se a gente tem alguma política, ou plano de saúde, no caso, se for particular, que vai cobrir essas necessidades que vêm junto. E aí, quando a gente vai pensar, né, aqui eu coloquei esse slide, assim, falando, geralmente a gente começa essas ventilações no paciente internado, porque muitas vezes a gente tem o paciente que agudizou e acabou ficando dependente da ventilação, esse é um cenário, ou o paciente que a gente estava avaliando ambulatorialmente e achou que esse paciente precisava de ventilação. Hoje, a gente tem programas que conseguem fazer essa ventilação começar já a nível ambulatorial, mas a grande maior parte, ela ainda acontece dentro do hospital, pela necessidade de capacitar a família, de fazer uma avaliação boa, né, do paciente, e a espera do aparelho, que muitas vezes essa segurança da espera e da adaptação, ela acontece melhor dentro do hospital. Mas para qualquer que seja a situação, quando a gente pensa em iniciar a ventilação, primeiro a gente precisa pensar se o paciente está estável, ou seja, realmente o que a gente está vendo é só a situação crônica dele, e que quando a gente coloca essa ventilação, ele fica bem, né? A outro ponto é a capacitação familiar, então a gente sempre tenta treinar pelo menos 2 cuidadores, né, 2 pessoas, para que possam fazer esses cuidados, e aí a gente tem uma série de protocolos, que eu não vou estar falando hoje aqui, e a gente checa também a infraestrutura, então se a casa vai ter energia elétrica, qual é a voltagem da rede elétrica da casa do paciente, se faltar energia, ele tem para onde ir para colocar esse aparelho ligado, a gente tem água para fazer a higienização dos equipamentos, a gente tem um quarto ou um local em que o paciente possa ter esse aparelho, por exemplo, seguro, sem ser um local que tem muito risco de alagamento, casas com goteiras, às vezes casa com animais também, que a gente precisa ter um cuidado, casas com muitas crianças que possam estar derrubando esse aparelho, então a gente precisa fazer toda essa avaliação. Então não é uma coisa tão simples, e aí a gente vai memorizando isso para somar na nossa indicação clínica. Quando a gente indicou, né, a gente resolveu o que vai fazer, a gente precisa pensar qual é o ventilador apropriado. Então, a gente tem 3 níveis de dependência de ventilação, que a gente define como alta demanda, aqueles pacientes que passam mais de 16 horas por dia, e aí, assim, as 16 horas, elas podem ser contínuas ou fracionadas. Então, nesse caso, a gente indica um ventilador de suporte à vida, porque são geralmente ventiladores que têm um pacote maior de ajustes de parâmetros, mas principalmente eles têm uma resistência maior a ficar muitas horas ligados. Isso não tem diferença muito hoje para a ventilação domiciliar na relação do tamanho do aparelho, tá? Geralmente, pacientes na literatura que usam mais de 16 horas, eles são pacientes em que se indica traqueostomia. Isso aqui é uma coisa que a gente está caindo em desuso, pensando nos pacientes de doença neuromuscular, em que a gente consegue manter, às vezes, os pacientes ligados 24 horas em VNI, porque a gente está falando de pacientes, não apenas de doenças. Quando a gente tem pacientes que têm um uso entre 10 e 16 horas, a gente tem uma dependência intermediária, a gente pode usar ou ventiladores de suporte à vida, como o da alta dependência, ou máquinas de BiPAP avançada, em que a gente tem nas recomendações esse tempo de uso de horas. E a gente tem aqueles pacientes que têm baixa dependência, ou seja, aqueles que usam geralmente só à noite, ou usam algumas horas durante o dia para fazer um suporte ou uma recuperação, e aí a gente tem máquinas que são menores, têm menos parâmetros, e que também não toleram ficar tanto tempo ligadas. Isso aqui é o que a gente vê na prática, tá? Assim, na teoria. Na prática, o que a gente acaba vendo é que muitas vezes
Quando a gente não tem essa escolha de poder escolher o melhor aparelho, a gente acaba adaptando o aparelho que é possível, sabendo dos riscos que a gente corre, compartilhando com o paciente. Então, durante muitos anos, a gente usou aqui, no nosso programa de ventilação, aparelhos que não eram de suporte à vida, mas a gente usou em pacientes traqueostomizados ou em pacientes que tinham dependência de muitas horas, pela falta de um outro suporte. E aí, aquelas escolhas que a gente sabe nos nossos pacientes crônicos complexos, que a gente acaba botando na ventilação e trabalhando, botando na balança e trabalhando com a ventilação que a gente tem acessível. A interface, né, como eu comecei a falar, a gente pode fazer a ventilação de maneira invasiva ou não invasiva. Hoje, a não invasiva, a gente tem uma imensidão de tipo de máscaras que são adaptáveis para diferentes tamanhos de crianças e adultos, diferentes tamanhos e formatos de face, e que a gente pode sair testando para ver o que melhor se adapta. Aqui, novamente, a gente vai depender da política local e da capacidade do paciente financeira de comprar. As grandes vantagens é que a VNI, primeiro, ela é um suporte que não precisa de cirurgia, então, a gente não precisa passar o paciente por uma traqueostomia ou por troca de dispositivos. Geralmente, a gente consegue preservar a comunicação verbal e a própria alimentação de uma maneira mais fácil. E por não ser um dispositivo invasivo, normalmente são pacientes que infectam menos. Eles conseguem ter um trabalho melhor de fisioterapia e fonoterapia. Então, sempre a gente tenta pensar primeiro, claro, em não invadir o paciente. A gente tem algumas desvantagens. Primeiro, como não é uma via aérea definitiva, às vezes o acúmulo de secreção, causado até pelo fluxo de ar, aumenta o risco de aspiração desses pacientes que não estão com a via aérea protegida. A gente frequentemente vê pacientes que usam durante muitas horas, e principalmente os bebezinhos ou pacientes desnutridos, fazer lesões de face pela máscara, né, que a gente tenta evitar com o rodízio de máscara, mas nem sempre a gente consegue. As úlceras, às vezes, são nessa região, que geralmente a gente usa nasal, mas também elas podem acontecer nos locais de fixação, que a gente tem as máscaras fixando aqui no cabelo. A gente sabe que as famílias tentam rodiziar as máscaras, mas as máscaras são caras, elas custam. A partir de R$ 500, a gente tem máscaras custando mais de 1.000, e a fixação, às vezes a gente não consegue variar muito essa fixação na cabeça, apesar de que as famílias se reinventam, né? Mas porque tem o próprio formato da cabeça, onde a gente acaba tendo que apertar para que essa máscara não tenha escape. Os pacientes que têm VNI, frequentemente, eles têm uma aerofagia, eles engolem muito ar, e a gente tem uma dificuldade maior de fazer uma aspiração profunda. Além disso, como são pacientes, assim como os traqueostomizados, em que a gente tem um fluxo de ar o tempo inteiro na boca, às vezes ressecando ou alterando ali a temperatura e a umidade da boca, a gente às vezes tem pacientes com muitos problemas dentais. A ventilação invasiva é a traqueostomia. A traqueostomia, ela precisa, é uma aula à parte, né? Mas a gente sempre diz que mesmo pensando na ventilação, a gente precisa ser criterioso, porque ela pode ser aquilo que vai garantir a deshospitalização e a segurança do paciente em casa, ou aquilo que vai começar a trazer, vamos dizer assim, abrir uma caixa de Pandora do paciente. Geralmente, a gente indica naquele paciente que falhou a VNI, ou seja, que a VNI não consegue manter o suporte, porque tem um escape grande pela boca, porque o paciente tem a necessidade de aspirar muitas vezes. Frequentemente, se recomenda naqueles pacientes que têm necessidade maior de 16 horas, e naqueles pacientes que têm alguma alteração da via aérea em si, e que foi igual à história da poliomielite, né, que apenas jogar a pressão não vai adiantar, porque a gente precisa liberar a via aérea. E aí a gente tem vários riscos, né, o próprio procedimento cirúrgico, as obstruções de cânula, decanulações acidentais, que não são coisas tão incomuns, formação de granulomas, de fístulas, a gente tem uma taxa de morte súbita em paciente com traqueostomia, que você não entendeu o que aconteceu, é razoável, e ela pode ter um impacto negativo na linguagem, na alimentação e na própria autoimagem, além de aumentar em muito a necessidade de cuidado e de dependência de terceiros. Hoje, quando a gente pensa nesse suporte tecnológico, ele já começa por si só a assustar, porque ele vai ter coisas muito boas e coisas ruins. Então, a gente hoje tem uma grande variedade de aparelhos pequenos, né? A gente tem aparelhos que são desse tamanho e que tem baterias que duram de 6 a 12 horas, e às vezes a gente consegue ainda acoplar uma bateria externa. Por outro lado, a gente tem poucos aparelhos que ventilam crianças pequenas, menores de 10 quilos.
que conseguem fazer volumes correntes baixos e que têm sensibilidades de começar a ventilação adequadas para uma criança que vai ter um baixo fluxo respiratório. A gente hoje tem dispositivos que conseguem fazer o monitoramento à distância, então a telemonitorização. Então, eles têm chips dentro, mas que dependem da conectividade à internet, que ficam ligados ao centro, e aí quando o paciente começa a aumentar o número de apneias, ou mexeu nos parâmetros, ou o aparelho está dando defeito, ou o paciente passou muitos dias sem usar, ou aumentou o tempo de uso, esse drive, né, vamos dizer assim, ele aciona lá a equipe de assistência e a equipe consegue, inclusive, fazer um ajuste à distância se houver internet. Isso tem um alto custo, né? Então, são aparelhos que custam sempre mais de 10 mil reais, que eles precisem fazer manutenção periódica. Então, às vezes, a aquisição do aparelho pela família nem sempre é vantagem, né? Porque você tem que ter uma garantia e quando quebra um aparelho que custou muito caro. E o aparelho, às vezes, vai se modernizando e quando ele dá um problema, se você só tem um aparelho, você só depende daquele aparelho. Então, é um aparelho que é um suporte à vida, e é importante a gente lembrar isso. Raros são os programas em que você tem um aparelho reserva em casa, a não ser em home care, e aí também é custoso você ter esse suporte 24 horas no caso de falha do aparelho. A gente hoje tem aparelhos que, além de ter baterias mais duradouras, que isso permite deslocamento do paciente, queda de energia, eles conseguem fazer muito mais ajustes. Então, quando a gente pensa num aparelho, por exemplo, de suporte à vida, ele não é ainda um aparelho de terapia intensiva, mas às vezes ele é suficiente para manter, inclusive, um paciente entubado que não tenha uma necessidade de ventilação tão robusta, mas não tem um paciente ali entubado dentro de um aparelho de suporte à vida portátil domiciliar. E ele consegue também hoje ter monitorizações e parâmetros que ajustam tanto a parte espontânea quanto a parte controlada do paciente, então também é um suporte que vai ajudar naquela variabilidade que a gente tem durante o dia da própria criança, tanto de frequência respiratória quanto de fluxo, né? E do paciente crônico, que a gente também vê que parece que essa variabilidade ela ainda é maior, depende da atividade. A gente tem também, nesses aparelhos hoje, alarmes, então, que podem notificar o paciente e o cuidador de que alguma coisa não está indo bem, isso também ajuda a prevenir as intercorrências. Por outro lado, como a gente não tem programas de ventilação domiciliar tão fortalecidos ainda em todos os locais, o acesso a toda essa tecnologia, ele ainda é ruim, e às vezes se briga para ter o aparelho, mas além do aparelho, você precisa ter uma equipe treinada que saiba mexer nesse aparelho no domicílio ou na emergência, você precisa ter uma equipe de emergência caso esse aparelho falhe. Então, o problema não é só ter o aparelho, mas você ter todo o suporte e a equipe que possa dar assistência nele, porque senão você está colocando um recurso de alta tecnologia, mas que não se sabe manusear, o que está muito propenso a falhas, e aí acaba que você tem um investimento grande, mas sem uma retaguarda. Dentro das fortalezas ainda, né? Então, sempre que a gente começa um tratamento, a gente precisa pensar para que a gente está fazendo. Quando a gente pensa no paciente que está dentro de uma situação aguda, a gente está pensando em corrigir transitoriamente a ventilação, né, o suporte ventilatório como ponte, enquanto o tratamento funciona. Quando a gente pensa em ventilação crônica, que normalmente é um conceito ainda diverso na literatura, mas o que realmente a gente aceita é 3 meses, né, aquele paciente que após 3 meses de terapia de reabilitação, ele não sai da ventilação, a gente não está pensando mais em corrigir a causa aguda, a gente já está pensando em algo que vai se manter ou que vai demorar muito para responder. Então, quando a gente bota a ventilação, a gente quer fazer uma estabilização clínica e, claro, a gente quer transicionar esse paciente para o domicílio. Nunca se pensa em ventilação crônica pensando em um paciente ser morador do hospital. Ele precisa ter vantagens. E, às vezes, a implementação da ventilação no paciente crônico, ela só tem esta vantagem, que é conseguir levar o paciente, prolongar a vida dele, mas conseguir transicionar ele para casa, mesmo que isso não acrescente nenhuma funcionalidade, mas que ele possa ter o ganho do convívio familiar. Então, primeiro, a gente quer estabilizar a questão clínica, a insuficiência ventilatória crônica, seja ela qual for. E aí, a gente quer fazer essa vivência dessa insuficiência respiratória de maneira estável no domicílio. Fazendo isso, a gente espera que a gente consiga melhorar a qualidade do sono,
reduzir a dispneia, porque você substitui o esforço do paciente, você consegue conservar a energia que ele gastava para respirar, e às vezes dos próprios cuidadores também. E com isso ele diminui sintomas como fadiga, perda de peso, né? E ele consegue, às vezes, tolerar melhor, fazer uma fisioterapia, sair do domicílio para ter um convívio social. A gente reverte a hipoventilação, se o problema for só a ventilação, e a gente melhora também o crescimento da caixa torácica, né, melhorando a mobilização de secreção. Então, esse, às vezes, é um ganho que a gente isoladamente vê, que parece que ali a curto prazo não tem muito ganho, mas às vezes a longo prazo, sim. Isso é o caso, por exemplo, de pacientes com broncodisplasia. A ventilação, ela é crônica durante um tempo. A gente sabe que os pacientes, quando vão crescendo de broncodisplasia, eles vão melhorando, e, às vezes, você botar a ventilação, ela ajuda que o paciente evite crescer com a restrição torácica de algo que ele não consegue expandir, e aí a gente vai trabalhando aquela musculatura, aquele tamanho da caixa torácica, acelerando e garantindo, né, uma normalidade respiratória futura. Isso também serve para pacientes de escoliose, então, que a própria escoliose ou a deformidade de tórax que vão fazendo pelo mau posicionamento, por uma hipotonia ou por uma própria hipertonia, vá deformando a caixa torácica e restringindo o pulmão. Então, a ventilação, ela funciona contra essa força e, às vezes, ela também melhora esse comprometimento respiratório por deformidades torácicas. Quais são os desafios, né? Quando a gente começa a botar uma VNI prolongada, a gente pode prevenir algumas coisas do crescimento pulmonar, mas a gente pode trazer quase sempre deformidades crâniofaciais. Então, os pacientes de AME, que a gente começa muito cedo ventilação, a gente vê frequentemente que eles deformam, eles ficam com essa parte aqui, e aqui, assim, mais funda, e às vezes o nariz também, essa parte média do rosto, ela fica reduzida e mais para trás, por conta da pressão. Alguns pacientes têm lesões graves, né? O paciente que está na ventilação, veja, quase sempre, ele tem uma mobilidade reduzida. Então, isso faz que ele se mexa menos, tenha mais osteopenia, fora a inflamação crônica, né? São pacientes que, às vezes, saem do estado de desnutrição e vão para uma obesidade. Como eles têm uma movimentação mais restrita por conta da máscara, eles vão perdendo funcionalidade de alguns movimentos. Então, a gente vê, por exemplo, pacientes que são traqueostomizados ou que usam a VNI, eles têm menos movimentação cervical, menos movimento de rotação do pescoço, e isso também vai diminuindo o desenvolvimento dessa musculatura, que eles ficam mais parados nessa posição, e às vezes eles também começam a desenvolver posições assim, né, que a gente diz que joga a barriga para frente e o pescoço para trás, até às vezes pelo peso da ventilação. E aí isso reduz o desenvolvimento neuromotor. No caso da ventilação invasiva, a gente às vezes ganha a estabilidade da função ventilatória, mas a gente não consegue garantir, por exemplo, a redução das aspirações, do peso da ventilação sobre o traqueóstomo, né? E aí a gente também começa a ter alguns problemas. E fora isso, o paciente está ali com um suporte, mesmo não invasivo, o tempo inteiro manuseado. Então, isso também aumenta a colonização de via aérea, e a gente sabe que pacientes em ventilação, eles têm um maior risco de infecções respiratórias graves. Então, uma coisa que eu levo sempre em consideração é a nossa expectativa, né? Então, a gente espera todos esses efeitos aqui. Então, melhora da função respiratória, estabilidade clínica, levar o paciente para casa, diminuir deformidades e assim aumentar a qualidade de vida, funcionalidade e também sobrevida. E isso a gente está pensando em corrigir a ventilação crônica, a insuficiência ventilatória crônica. Mas o que a gente está vendo é que, na verdade, o paciente crônico complexo que a gente atende, ele nunca tem uma causa só para essa insuficiência ventilatória. Então, a gente também tem um diagnóstico complexo e a gente precisa alinhar a nossa expectativa. Então, aqui é um paciente, da internet, tá? Mas eu tenho uma paciente igualzinha, que chegou para ventilação, para fazer VNI. E aí, se a gente olhar, fosse fazer uma avaliação, uma paciente com paralisia cerebral, e aí a gente começa a olhar o que é que pode estar causando o problema respiratório dela. E aí, eu não vou ler isso tudo, mas só para dizer, era uma paciente que tinha uma desnutrição, então ela tinha um componente de fraqueza muscular, ela tinha uma escoliose, então tinha um comprometimento de compressão da caixa torácica, ela tinha uma hipertonia, que também dificulta a movimentação da musculatura respiratória, ela tinha
salivação excessiva, tinha alterações de dente que faziam ela salivar mais, ela tinha refluxo, então ela broncoaspirava, ela às vezes distendia porque tinha constipação por conta dos antiepiléticos, então restringia a movimentação da caixa torácica. Então, ela tinha uma série de problemas que levavam a ter desenvolvido insuficiência respiratória. E aí que só colocar a VNI não iria resolver o problema, porque ela não tinha proteção de via aérea, ela não tinha musculatura para responder a VNI. Então, a gente vai somando os problemas, e uma das grandes questões que eu sempre levanto quando a gente pensa na ventilação é o que é que a gente vai resolver com a ventilação e o que é que a gente não vai. E falando de pacientes crônicos, nunca é um problema só. Então, isso é muito importante para a gente alinhar a expectativa do que esperar. E aí, resumindo, né, esses pacientes raramente têm uma causa idiopática, ou seja, que a gente não conhece. Na verdade, o que acontece é que a gente tem milhões de causas e que às vezes a gente precisa fracionar, né? Fora o que eu já citei, a gente às vezes tem fraqueza de tosse, aspiração recorrente, aí a gente começa a ter doença intersticial, né? Então, são uma série de doenças que se somam. Quando a gente fala da tosse, isso é uma coisa que frequentemente se esquece, que a gente coloca, por exemplo, às vezes uma traqueostomia, pensando em aspirar mais vezes, mas a traqueostomia, ela permite a aspiração daquilo que está na via aérea alta, o que está na via aérea mais baixa, ela não consegue. E aí, se o paciente não tem capacidade de tosse, você botar uma ventilação que melhora a expansão, mobiliza a secreção, sim. Você botar uma traqueostomia que facilita a aspiração, sim, mas ela pode não resolver o problema maior, que é aquela secreção que vai se colocar lá embaixo e que vai precisar da função mais ativa da expiração, que é o que gera tosse forte, né? Então, isso também pode ser algo que leve à falha da ventilação e que o ventilador em si só não vai resolver. As aspirações, né? Então, pacientes que têm refluxo, eles aspiram mais, eles têm mais episódios de tosse, de desconforto respiratório, e o problema não é ventilatório, mas ele pode passar a ser quando essa aspiração torna-se crônica, e aí você começa a ter inflamação crônica do parênquima pulmonar, e que aí, novamente, a ventilação, ela pode ajudar a diminuir a carga de trabalho da caixa torácica, mas ela não resolve o problema do parênquima. E aí, às vezes, a gente tem nesses pacientes o que a gente chama de aspiração silenciosa, que é aquele paciente que nem tosse, que nem tem irritação, mas que está aspirando cronicamente. E aí, um dia, quando isso começa a se tornar mais óbvio, a gente faz lá a tomografia e está o parênquima todo comprometido, e aí só fazer a ventilação também não vai resolver. E aí, pensando nisso, quando a gente vai pensar no suporte ventilatório, normalmente o paciente, ele passou por uma série de intervenções, né? A gente começou fazendo fisioterapia, prevenindo a telectasia, se tinha questões obstrutivas, por exemplo, será que esse paciente se beneficiava, mesmo sendo um paciente crônico, de uma cirurgia de adenoide, de uma correção ortodôntica, né? De uma placa que fizesse, uma placa dental, que fizesse abaixamento de língua durante o sono, posicionamento. Será que se a gente apenas aumentar a fisioterapia, diminuir um remédio sedativo, melhora? E aí, quando a gente vai aumentando essa necessidade de intervenções, a gente precisa lembrar que aquele paciente que tem uma dependência total da ventilação, seja por algumas horas ou por um grande número de horas, é aquele paciente que tem uma gravidade clínica maior, maior risco de vida, porque ele está dependendo de um suporte à vida. E aí isso não pode ser minimizado, por mais que a gente tenha se acostumado, né? A gente não pode esquecer que o paciente que usa uma ventilação, ele está dependendo de um suporte de vida. E quando a gente tira um suporte de vida, a vida, ela está ameaçada, né? Uma coisa que é importante também é que a gente, às vezes, coloca a ventilação e não pensa o quanto isso compromete a reabilitação do paciente. Então, lembrar que quando coloca o paciente em ventilação, ele precisa manter as outras coisas. Então, a gente precisa fazer. Entra dentro do pacote do paciente ventilado. Isso também está dentro do pacote que você, que prescreveu a ventilação, precisa pensar. Então, tem que ter fisioterapia motora, porque musculatura parada, seja porque o paciente está acamado, ou seja, porque ele está no modo ventilatório, que é totalmente controlado, e ele não usa a musculatura atrofia e vai ficando fininha. E isso, com o tempo, leva a deformidades e maior dependência da ventilação.
a gente tem o clearance respiratório. Então, o paciente, ele está dependendo de ventilação, mas a gente precisa ver se ele está conseguindo realmente mobilizar essa secreção e colocar para fora, né? Então, a gente tem uma série de terapias aqui nas estratégias, eu não vou citar uma por uma, e tem muito mais do que está aqui, mas a gente lembrar que a ventilação, ela é um dos tratamentos que a gente coloca, mas que a gente tem uma série de outros tratamentos que a gente precisa fazer em conjunto para que o paciente não fique só colocado na ventilação, como se ela fosse resolver tudo. E a gente também precisa trabalhar que esse paciente que ele está ventilado, que esse suporte ele não seja apenas para manter a função respiratória e nem para manter o paciente vivo, mas o que é que a gente pode fazer em adicional, né, para que ele mantenha a funcionalidade, apesar da gente ter substituído uma função vital sua. Outra coisa que é importante é que eu falei que, às vezes, a ventilação ela é uma ponte, né? Então, pacientes que estão em home care, com aquelas empresas de 24 horas, ou às vezes dentro do hospital, a gente, às vezes, usa a ventilação durante um período, enquanto a gente faz um ajuste. Por exemplo, o paciente começou a convulsionar muito, a gente sedou o paciente. Então, a gente usa um tempo para tirar a sedação. Às vezes, o que a gente vê é que o paciente desenvolveu uma situação crônica, realmente, de mais de 3 meses de ventilação, mas que é recuperável ou que é passível de reabilitação, só que vai ser uma reabilitação de longo tempo. Então, às vezes, a gente tem pacientes que têm comprometimento neurológico grave e que vão para casa e a gente consegue fazer um desmame de ventilação em casa ou mesmo dentro do hospital, que são os nossos desmames complicados, que a literatura ainda é bem fraca nisso, mas que geralmente equipes que têm expertise vão desenvolvendo estratégias individualizadas. Então, também é importante lembrar que a ventilação, mesmo que ela seja contínua, os pacientes ainda podem se beneficiar de desmame, e que às vezes o desmame de tolerar 1, 2, 3 horas fora da ventilação, ele pode ter um ganho funcional enorme para aquele paciente que vai conseguir tomar um banho, sentar na ventilação, sair algumas horas para estar do lado de fora do quarto ou da casa, no convívio social, que a família vai ter uma tranquilidade de que consegue estar um tempo sem ter que carregar todo aquele equipamento, né? Então, geralmente, aquele paciente que está estável, a gente consegue começar a fazer trabalhos para melhorar esse desmame. Então, isso também existe, e isso também precisa estar dentro do nosso plano de ventilação. O paciente tem algo que é passível de reabilitação, então, o paciente, às vezes, estava muito desnutrido, quando a gente começa a nutrir, ele começa a ter força muscular para respirar sozinho. Era um paciente de AME, que você começou a ventilação, ele recebeu o tratamento adequado, e aí ele começa a tolerar ficar fora da ventilação durante o dia. Era um paciente que tinha uma broncodisplasia e cresceu, paciente que estava com muito descontrole de crises convulsivas, e a gente controlou agora, ele volta a assumir a ventilação. Então, a gente também tem essas situações em que a gente não pode esquecer que o paciente é crônico, a ventilação é crônica, mas ela ainda assim, ela precisa ser ajustada para a situação do paciente. E aí a gente tem algumas estratégias, né? Normalmente a gente começa fazendo modos de desmame durante o dia, durante algumas horas, vai aumentando a quantidade de horas, e aí até que depois a gente começa a desconectar à noite, né? Não é o objetivo, mas só para dizer que a gente pode tentar isso, e que isso é uma estratégia, muitas vezes, que a própria família consegue, porque hoje os ventiladores mais modernos de suporte à vida, a gente consegue, às vezes, colocar até 3, 4 modos ventilatórios e orientar a família. Esse é o modo de urgência, esse é o modo de desmame, esse é o modo para situações de estresse como o banho, né? E são aparelhos super fáceis de mexer. Por outro lado, a gente não pode esquecer também que a ventilação, ela pode ser tudo de bom, mas ela tem riscos. Então, a gente tem falhas tecnológicas, né? O ventilador pode desligar, o alarme não apitou, caiu energia, às vezes o oxímetro também não apitou, que o paciente estava caindo, o aspirador não funcionou. O paciente ele pode ter infecções, as secreções podem obstruir as vias aéreas, decandulação acidental, desconexão tanto da máscara quanto da traqueostomia. Eles desidratam, às vezes, quando a gente não ajusta bem a umidade, porque são pacientes que muitas vezes não toleram volumes altos de dieta e de água, e a respiração aumentada, e ali o próprio aparelho ele consome mais água. Então, isso também é algo que, às vezes, a gente esquece de olhar. O paciente que está ventilado chega ruim, uma infecção e tudo, às vezes você hidrata, faz um sorinho, e ele melhora, né? Então, por quê? Porque desidratou pela taquipneia. A gente sabe que a doença, às vezes, progride, que apesar da ventilação, como eu coloquei, a ventilação nem vai conseguir corrigir indefinidamente,
o problema respiratório e muito menos os outros problemas que estão levando à falência respiratória, mas que não são passíveis de correção ou de modulação com o ventilador. A gente tem uma taxa razoável de morte súbita e a gente tem as comorbidades que às vezes atrapalham tanto a adaptação quanto a resposta dessas terapias. E a gente tem os fatores ligados aos cuidadores e profissionais, né? Precisa ter planos de urgência, nem todo profissional tem experiência de estar mexendo nesses ventiladores e fazendo monitorizações, vamos dizer assim, que não são em 24 horas, né? Porque quando você está na UTI, você vai ajustando ali de hora em hora a cada plantão. Dentro do domicílio, não. A gente, às vezes, faz esses ajustes durante uma semana, duas, e a gente precisa ter a segurança de que o que a gente está fazendo, a gente vai conseguir manter o paciente ali durante os dias. Existem as questões da vulnerabilidade social e sobrecarga do cuidador, e tempo de treinamento do cuidador. Então, esses dois últimos itens, eles estão altamente, esse último, na verdade, quadradinho dos cuidadores e profissionais, eles são fatores de risco importantes para as intercorrências no domicílio. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade social e sobrecarga, por exemplo, uma pessoa que precisa cuidar de 3 filhos e, ao mesmo tempo, de uma criança ventilada, ela não vai dar conta. Então, em algum momento, essa assistência falha, a secreção se acumula, o aparelho não é bem limpo, né? Então, a gente precisa, e o tempo de treinamento, veja, 7 dias, alguns protocolos dizem 14 dias, alguns dizem mais de 6 semanas, é muito variável, mas assim, quanto tempo a gente acha que a gente consegue preparar uma pessoa, não só para os cuidados básicos, mas para as intercorrências que podem acontecer, de algo que a gente passa a vida inteira estudando, né? Então, isso também é um fator de risco. E aí, qual é esse risco, né? Pacientes ventilados têm 16 vezes mais chances de estar em visitas hospitalares não programadas, 8,73 vezes chamadas de equipes de resposta rápida, e tem um torno aí de 50% das mortes que a gente não esperava, ou seja, o paciente morre e a gente fica, o que foi isso? Então, às vezes é obstrução da cânula, ou uma infecção de repente aguda, ou desconexão, decanulação, perda, vomitou e broncoaspirou. Então, assim, é uma quantidade razoável, e para quem trabalha com isso, acontece, principalmente quando a gente não tem, e aí eu nem quis escrever no slide, porque eu acho perigoso, mas um outro fator de risco que a literatura estrangeira coloca é não ter enfermagem 24 horas disponível. E aí eu tenho os meus conflitos com isso, mas assim, se você não tem alguém treinado para intercorrência, eu vou usar essa palavra, o risco é bem maior, e a gente vê realmente na prática, quando a gente pega famílias que têm pouco entendimento, ou que às vezes não são aquelas famílias que ficam na hipermonitorização, realmente a gente vê mais intercorrências e mortes mesmo, que a gente não sabe o que aconteceu. Isso até dentro do hospital, né? E aí vem um outro paradoxo, que é assim, a gente sai esperando essa imagenzinha, né, com a IA que a gente fica criando, a gente sai na expectativa de que o paciente vai sair desse visão de hospital e a gente vai poder botar o paciente numa coisa menos hospitalar. Só que, na verdade, a gente continua tendo um aumento, uma mudança da rotina, um aumento da demanda. Então, o cuidador fica cansado, ele, às vezes, vive com medo, porque ele sabe que é um suporte de vida, que se falhar, o paciente morre. Às vezes, tem muita entrada de profissional ali para monitorar esse paciente, para fazer terapias. As saídas, elas ficam mais difíceis, porque o peso da ventilação, ele é grande. A gente tem profissionais assumindo funções que, às vezes, pessoas assumindo funções que, às vezes, profissionais não estão adaptados a fazer. Então, perde-se um pouco da liberdade, da privacidade, da mobilidade, né? E que isso consome um tempo de vida também do paciente. E aí, eu até tentei criar uma imagem na IA, mas não consegui. Mas, assim, tem um Instagram muito bom que mostra isso, que é o peso de você sair com um ventilador. Então, você precisa levar o ventilador, o sistema de umidificação, o nebulizador, as sondas, um látex extra, às vezes bateria extra. Pacientes, às vezes, são acamados, então você precisa levar a fralda, uma cadeira de roda, o oxímetro. Alguns programas exigem que você tenha também oxigênio. Então, quanta coisa não passa a pesar, fora a responsabilidade em si, quando você indica esse suporte. Então, quando a gente tem isso, a ventilação no domicílio, a gente precisa lembrar que a gente está misturando as 3 coisas. Não é essa fantasia de que, vai para casa com a ventilação e vai ser tudo de bom. Também não é isso de que vai ficar no hospital
medicalizado, cheio de intervenção, mas a casa medicalizada, ela tem mudanças e que a gente precisa prestar atenção e tentar prever o que é que pode acontecer ali. Questões éticas, né? Primeiro, a gente precisa saber, a gente às vezes decide o que é melhor pelo paciente. Estou acabando, tá, pessoal? Decide o que é melhor pelo paciente, e aí a gente fica naquela pressão ali, do que é que a família não está preparada para perder o paciente, entendendo que a insuficiência crônica, ela às vezes ela é irreversível e progressiva. O paciente que está vulnerável ali na insuficiência, nem sempre é um paciente que a gente consegue conversar e entender o que ele quer, ou nem sempre ele é capaz de entender o que é que o espera na frente. Então, a gente tem a questão da autonomia e do nosso paternalismo, né, da gente ficar com o poder de decidir ou de orientar o que é melhor. A gente tem uma dúvida do benefício real. Então, para algumas doenças, a gente tem muito claro qual é o limite e quais são as fortalezas e as fraquezas que aquele suporte ventilatório dá. Então, para doenças neuromusculares, a gente consegue ver até onde a ventilação ajuda, prolonga a vida com qualidade. Para outras doenças, como pacientes com comprometimento neurológico mais grave, isso é muito difícil da gente avaliar essa qualidade de vida, porque ela fica muito ligada ao cuidador, e esses ganhos fisiológicos que eu falei, eles até são alcançáveis, mas qual é o impacto desse ganho fisiológico na vida biológica, na vida biográfica, né, do paciente? Então, será que a gente realmente está beneficiando, oferecendo esse suporte? A gente precisa levar o impacto do peso familiar, que isso entra também como questionamento de, será que a gente não está causando um malefício? A gente tem a questão da justiça, né, da equidade, então a gente está oferecendo um suporte que é caro e que, se o pacote vier completo, ele é bastante caro, ele pode ajudar o paciente, mas que às vezes, se o benefício é questionável, também é questionável se a gente não poderia, com este recurso, estar ajudando uma quantidade maior de pacientes que também precisam. E o outro é o paradoxo de você pegar um suporte tecnológico, né, e transformar isso numa função de pessoas e não de profissionais. E aí são coisas que a gente bota na balança, a gente não tem resposta para tudo, e a gente termina fazendo aquilo que a gente diz da decisão compartilhada, mas são questões que a gente precisa lembrar. Então, aqui, partindo para o finalzinho, eu sempre, quando penso na ventilação, eu faço essas 8 perguntas. Então, a ventilação, ela realmente vai ser capaz de melhorar os sintomas. Há impacto real na modificação da sobrevida do paciente. A intervenção vai trazer problemas que vão piorar a funcionalidade atual. É um suporte para uma condição reversivelmente ou estritamente irreversível. A ventilação mecânica pode realmente melhorar a qualidade de vida do paciente como um todo? Ou vai só manter, ou vai haver perda? O paciente aceita a intervenção de forma autônoma, então é aqueles pacientes que podem, de certa forma, se comunicar, ou a gente está decidindo por ele, e se em algum tempo vai precisar ser discutido. A família e os cuidadores compreendem a complexidade da monitorização constante das intercorrências que podem acontecer, e existe um fluxo claro e viável em caso de falha do equipamento, de monitorização desse aparelho. E aí vem a nossa balança, né? Que aí, fechando, a gente tem a ciência, a gente sabe que um suporte de vida, ele aumenta o tempo de vida. Às vezes não é um tempo que a gente considera importante em situações agudas, mas a gente diz até que, assim, quando a gente passa a colocar, sempre falo isso, né, com os pacientes, a gente às vezes vai ler um artigo sobre sobrevida numa certa doença, e aí a gente vê artigos de, sei lá, 1950, dizendo a sobrevida de até 2 anos. Quando a gente vai para hoje, a gente tem pacientes com 18, 20 anos. E aí as famílias entram, começam a cascavilhar, e aí às vezes o que a gente vê é que muitos pacientes, na verdade, chegaram aos seus 18 e 20 anos na dependência da tecnologia. Então, aumenta a sobrevida? Eu acho que essa pergunta, quase sempre, a resposta é sim. Tem possibilidade técnica? Hoje, a resposta quase sempre é sim. E aí, o que, na verdade, entra no balanço é o que a gente está querendo corrigir, que é o sintoma, que é a qualidade de vida, que é a funcionalidade, que é a autonomia, que é a convivência familiar. Será que isso realmente a gente consegue tratar com suporte ventilatório? E aí é quando as respostas começam a ficar mais confusas, mas que a gente precisa ter, não só para iniciar, mas para saber quando a gente vai parar de aumentar esse suporte e quando, em algumas situações, é cabível retirar, que é uma discussão super difícil no paciente crônico ventilado. Eu até digo isso assim com certa segurança.
Para mim, é muito mais fácil chegar e discutir um paciente que acabou de botar um suporte ventilatório agudo do que a gente pegar aquele paciente crônico que já está há anos na ventilação e a gente começar a discutir, retirar uma ventilação crônica de um suporte que fez o paciente viver tanto tempo. Então, isso também precisa entrar na nossa balança quando a gente inicia a possibilidade desse tratamento ele ser retirado quando ele não atender mais os objetivos dele. E aí é isso, a frasezinha da IA, mas que foi exatamente o que eu narrei para ela. A gente não tem um algoritmo definido para essas indicações. Como pneumologista, a gente precisa saber o que é que a gente está querendo tratar com a ventilação e saber que a ventilação é um tratamento de um pacote que vem muito mais coisas. E a decisão, na verdade, de que se esse tratamento beneficia ou não o paciente, a gente não tem resposta. Muitas vezes não é discutido, mas a gente precisa compartilhar e individualizar. Eu coloquei alguns artigos aqui, se vocês não conseguirem acesso, mas assim, que eu achei que eram mais importantes, os dois aqui, ó, ventilação mecânica domiciliar, esse daqui, esse brasileiro, e aqui a Conitec, são os nossos brasileiros, são muito bons, e esses outros foram os que eu usei para tentar trazer um pouquinho. Não sei se era isso que vocês queriam, mas eu estou aqui à disposição. Show. Ai, Catarina, só você para sair de uma definição de insuficiência respiratória aguda e ir para princípios de bioética lá no final, minha amiga. Muito obrigada, parabéns. Foi muito além, como sempre. Muito obrigada. Trouxe muitas reflexões, assim, porque trouxe definição que muitas vezes, como você muito bem colocou, a gente se atrapalha na indicação, né? Se perde ali no meio do caminho, então, às vezes, até se discute um desmame do suporte, mas às vezes se esqueceu, até porque se indicou, né? Então, assim, peraí, então corrigiu, não corrigiu a causa base, então, porque como é crônico complexo, o pessoal se atrapalha tudo, porque só estudou o agudo, né? Então, e aí, de repente, você traz um olhar muito além, né? Entra em outra perspectiva e traz o domiciliar. Então, quando você trouxe até o desmame do domiciliar, isso é muito massa, porque pra gente que é hospitalar, e a nossa prática, dos colegas que estão aqui hoje, eu vi alguns aqui, a grande maioria que trabalha comigo, é a gente fazer muito esse cuidado no ambiente domiciliar, então ainda trouxe um outro olhar, então assim, estou muito feliz, muito obrigada mesmo. O pessoal está aqui dizendo que a aula foi ótima, a Ju já tinha falado aqui, dizendo que tem que fazer um curso, estou achando mesmo, viu, minha amiga? Mais uma batalha para você, querer falar. Vamos embora. Bora nessa. Seu estado é maravilhoso nessa perspectiva de pelo menos poder ter a oferta do suporte ventilatório a nível ambulatorial de uma forma mais rápida nas doenças neuromusculares, né? Mas isso, mais uma vez, não é solução de todos os cuidados, como você muito bem colocou, que ainda entra na perspectiva de levar o ambiente hospitalar para o domicílio, que é uma discussão que, se a gente não entende qual é o objetivo do cuidado, a gente não está fazendo tudo que a gente entende que é o melhor, que é o objetivo desse grupinho, né, Kátia? Falar de qualidade do cuidado, qualidade de vida nesse perfil de paciente nosso, né? Poxa, não podia começar melhor, segunda-feira. Muito obrigada, minha amiga. Amei, 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 amei. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa para nossa diva. Sei que a gente esticou um pouquinho o horário, mas valeu demais. Já mandei aqui, porque eu esqueci de mandar para a galera da Pneumo que trabalha no hospital, porque o grupo aqui, porque o grupo é muito aqui tendencioso, né, dos crônicos complexos, a avaliação, mas o grupo da Pneumo mesmo eu já vou mandar o do YouTube depois, já vou catequizar o pessoal também, Kátia, para a gente aproveitar e discutir, porque muitas vezes o pessoal dentro do ambiente hospitalar tá muito isso, né, aciona o pneumo na nossa realidade, mas muitas vezes o pneumo não está alinhado como você fechou sua aula, né, nessa perspectiva, então é muito importante, né, a gente está caminhando com essas discussões juntos, então eu acho que vai ser muito muito proveitoso. Então, muito obrigada, minha amiga. Muito obrigada. Estou E muito até feliz. assim, às vezes eu digo até isso, assim, na residência eu tinha muito essa impressão, veja, a pneumo hoje, se você não tem um programa de ventilação, a pneumo não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, assim, não é o dia a dia da pneumologia, porque ela pega aspectos do cuidado paliativo do paciente crônico complexo, da terapia intensiva, né? Então, assim, de novo, paciente é complicado e ele é complexo, né? Que a gente aprendeu essa diferença,
E a gente, às vezes, se perde nessa questão de bota o aparelho e fica se perguntando como conseguiu o aparelho e não pensou nesse entorno todo, né? Que, na verdade, pronto, para a gente aqui é fácil conseguir o aparelho. O que é difícil é pensar em toda a rede que vai sustentar o uso do aparelho em casa, né? E o que a gente está esperando. Vale um curso mesmo, minha gente. Muito bom, Kátia, muito bom. Muito obrigada, minha amiga, muito bom lhe ver, viu? Eu Pois estou um no grupo, beijo. gente. Quem quiser depois, estou disponível, tá? Maravilhosa, diva. Beijo, uma boa semana, minha amiga. Beijo, tchau. Tchau.